Oi, pessoal. Vamos falar agora nessa aula sobre a função desloc, ok? Função desloc, ela me retorna o dado de uma célula, ok? Então vamos fazer aqui igual desloc referência. Gente, a primeira aqui, ó, primeira item da fórmula do desloc é a referência. Qual que é a referência? É o início da sua tabela. Aqui será contado como zero, então ele vai sair daqui, ok? Ele pede agora a linha. Então, se eu quero a linha 1, ele vai contar o Carlos como linha 1, que vai ser a linha de baixo. Como o vendedor aqui é o zero, é o início, então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, o André seria o sexto. Agora ele pede a coluna. A coluna, vou colocar a coluna 1 também, ok? Então, a coluna do vendedor aqui seria 0 e a coluna fevereiro seria 1. Então, nesse caso, ele tem que me trazer o valor de 5.000. Seria 1 para a direita e 1 para baixo. Okay? 1 para a direita seria a coluna de fevereiro e 1 para baixo seria a linha do Carlos, que daria exatamente 5.000. Então, ele me retornou que nesse endereço, linha 1 e coluna 1, ele tem um valor de 5.000. Agora, se eu colocar a linha, vou colocar aqui, ó, linha 0 e coluna 0, seria o vendedor. Exatamente. Então, 0, 0 seria vendedor. Agora eu quero a linha, vamos pôr a linha 0, 0 e a coluna, vou contar 1, 2, 3, a coluna 3. Ok? Ele falou que é abril, porque a partir do vendedor, ele vai contar 1 fevereiro, 2 março e 3 abril. Então, na linha 0 e coluna 3, me trouxe um valor de abril, ok? Essa é a função desloc, ela faz isso, ela traz os dados de um endereço na qual nós passamos para ela na função. Mas ela sozinha não tem muita serventia, ok? Para ela ficar interessante, nós usamos a função corresp junto. Então aqui do lado eu tenho o vendedor, eu tenho o mês e eu tenho o valor vendido por esse vendedor nesse mês. Então aqui em vendedor eu vou criar uma lista suspensa. Então eu vou aqui, selecionei a célula na frente de vendedor, vou em dados, vou em validação de dados, vou colocar lista. Ok? Como é que eu quero os nomes dos vendedores, então eu vou clicar aqui na setinha vermelha e vou selecionar somente os vendedores. Dei um Enter e dei um OK. Então, ele vai me dar opções de selecionar os vendedores. Vou deixar o Júnior aqui. Agora eu vou selecionar os meses. Então, eu vou lá em Dados, Validação de Dados. Vou colocar lista. E vou selecionar os meses, que é fevereiro, março e abril, ok? Vou dar um Enter também. Ele me mostrou aqui, ó, fevereiro, março e abril, certo? Agora aqui no valor, eu vou criar a função desloc junto com a função corresp. Primeiramente, vamos fazer a função desloc. Desloc, ok? Pede a referência. Lembre que a referência é o início da sua tabela. Então, nesse exato momento, a referência seria a célula de vendedores. Seria a célula 0. Agora ele pede a linha. A linha seria, vou colocar a linha 1, ok? E coluna 1 também. Então, essa é a forma, essa é a função desloc, essa é a fórmula da função desloc. Então, esse valor aqui ele vai me retornar 5.000. Ok? Mas nós queremos fazer uma função para que traga o valor das vendas de Júnior em fevereiro. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar aqui a linha, ó, primeiramente a linha, vamos usar ali a função corresp, que ele vai me mostrar em qual linha está o vendedor, ok?
Corresp. Vou selecionar o valor procurado, que é Júnior, né? Ok. Dá uma vírgula. E a matriz procurada seria aqui, ó, os nomes dos vendedores. Então, vou procurar Júnior nos nomes dos vendedores. Os nomes dos vendedores nesta planilha representam as linhas, ok? Então, Carlos representa a linha 1, Regina representa a linha 2, Paulo a linha 3, Daniel a linha 4 e o Júnior representa a linha 5 e o André a linha 6. Ok? Vou dar uma vírgula. Ele me perguntou se eu quero o valor exato. Sim, eu quero o valor exato. Vou fechar o parênteses, ok? Agora eu vou pular essa vírgula aqui. Ok? Ali, ó, pulei a vírgula e vou apagar esse 1. Que estava representando a coluna. Agora vamos abrir outra função corresp. Ok? Vou dar um tab. Agora nós vamos procurar a coluna, que representa os meses, ok? Então, a matriz procurada, vou selecionar aqui, ó, um mês. Vou dar uma vírgula. E aonde está os meses? Está aqui, ó, nessas três coluninhas aqui, ó. Fevereiro, março, abril. Vou dar uma vírgula. Agora ele me pergunta se eu quero o valor exato. Sim, eu quero o valor exato. Dar um tab. E vou fechar a coluna novamente. Ok? Vou dar um Enter agora. Aí ele me retornou o quê? Vou colocar em cifrão aqui, ó, para ficar mais bonito. Ficar bonito. Me retornou que Júnior, em fevereiro, vendeu 32 mil reais. Vamos lá, Júnior, aqui, ó. Júnior, em fevereiro, ó. 32 mil reais. Vou trocar de vendedor agora, ó. Vou colocar Paulo em abril. Paulo em abril. Paulo em abril vendeu 54 mil. Vamos lá. Paulo em abril. Aqui, ó. Paulo em abril. Realmente, ele vendeu 54 mil. Ó. Vou escolher agora o Carlos em março. Carlos em março vendeu 32 mil. Então, aqui, ó. Carlos em março. Vendeu 32 mil, certinho. Então, pessoal, essa foi a aula da função deslog junto com a função índice, ok? E ficamos por aqui e até a próxima aula.